Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã. Hoje, mesmo em meio a dias turbulentos, em meio a mudanças acontecendo na minha vida, cá estou para mais uma live. E o nosso assunto hoje, manifestando a abundância financeira com o olhar sistêmico. E se você quiser me ajudar, para quem já me conhece sabe que esse assunto pode ajudar muitas pessoas, você pode mandar um aviãozinho para os seus amigos, para os seus familiares. E mesmo depois você pode compartilhar, porque são sempre temas muito instigantes para, infelizmente, a grande maioria ainda dos seres humanos. Como assim? O que é visão sistêmica, não é? Como assim? O que isso tem a ver com prosperidade financeira, abundância financeira em nossa vida? Eu vou começar com uma frase que diz o seguinte: o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O seu bloqueio tem intimidade com o propósito. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, André. Sejam todos bem-vindos. Então, o que isso quer dizer? O seu bloqueio. Para começar, será que você sabe o que é um bloqueio? Como saber que você tem bloqueios na vida, em alguma área da sua vida? Primeira coisa é observar a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a vida familiar, os relacionamentos familiares, mas também, principalmente, os relacionamentos afetivos. Como estão? Como eles têm quais os resultados que você tem tido na vida afetiva? E também a sua saúde. Obviamente que quando o nosso corpo adoece, é o nosso corpo já em últimos casos, claro, dependendo da doença, da gravidade da doença, o nosso corpo vai buscar uma forma de liberar esses lixos. Eu vou ser bem sincera, lixos emocionais guardados e que o corpo está tentando libertar você. Então, no caso hoje, nós estamos falando sobre como manifestar a abundância financeira com uma visão sistêmica. Então, baseado nessa frase, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida, vamos traduzir e trazer ela para a visão sistêmica. Tem uma frase do Bert Hellinger que diz o seguinte: você é o sonho dos seus antepassados. Como assim? No caso, hoje, nessa semana, as lives são sobre finanças, financeiro, a vida financeira. Então, o fluxo do dinheiro em sua vida. Se caso aumenta. Olá, bom dia, Gislene, gratidão pela presença. Eu sei que é um horário, eu sei que está todo mundo meio começando, para quem vai para o trabalho fora, né, tá meio atribulado, é o começo da manhã, mas resolvi fazer hoje, essa semana, às 8h30, vamos testando para ver qual é o melhor horário para as pessoas. Enfim, então,
continuando falando aqui. Se você, no caso, o tema dessa semana é abundância financeira, manifestando abundância financeira. E você é o sonho dos teus antepassados, dos seus ancestrais. O que isso quer dizer? Como que eu coloco isso na minha vida? Para quem? Ai, que legal. Gratidão. Eu sei que tem pessoas, para quem não conhece o olhar sistêmico, a visão sistêmica, vai dizer assim, o que eu tenho a ver com os meus antepassados? Eu nem conheci eles. Tem pessoas que até dizem assim, eu não conheci nem meu pai, que dirá meus avós, bisavós e etc. Pois é. Tudo bem se você não conheceu, ou enfim, não quer saber. Entretanto, primeira coisa, dentro do olhar sistêmico, olá, Chayane. Dentro do olhar sistêmico, a gente sempre fala o seguinte, não é que os teus antepassados possuíram você, eles estão, eu vou atormentar você. Como fazem os filmes, bom dia, Chayane, de novo, né? Como faz os filmes de terror, de pânico, quando fala em coisa antiga, quando fala de passado, já começa assim aquela coisa de medo e coisa e tal. Entretanto, toda vez que nós, terapeutas, ou que alguém vem buscar a terapia de constelação familiar, mesmo a reprogramação biológica, nós vamos sempre estar trabalhando de uma forma mais profunda, com um olhar mais profundo. Eu, inclusive, olha o que aconteceu. Eu estou divulgando estou falando assim, mandando mensagens para algumas pessoas, convidando para vir entrar no grupo do desbloqueio da abundância financeira, desbloqueio da vida financeira, o fluxo financeiro. E aí, obviamente, que aparece de tudo, assim, pessoas também pedindo, olha, eu sou um profissional de não sei o que lá financeiro, de banco X lá, de aplicações financeiras. Ok, legal. Olá, Eliane. Tudo bem. Porém, daí essa pessoa até falou assim, podemos fazer uma parceria. Daí eu acabei não respondendo, eu falei, porque não é isso. Se fosse os números, se fosse a matemática, se fosse a teoria, tudo teria que estar funcionando, mas por que tantos de nós, seres humanos, só 98% da população mundial sofre com escassez financeira? Por quê? Qual é a dinâmica oculta? Quais são as dores emocionais? Aí essa pessoa ficou um pouco irritada, incomodada, porque eu não respondi. Daí me mandou mensagem de novo, me cobrando, por que eu não estava respondendo. Eu falei, querida pessoa, é que é o seguinte, se tantos seres humanos, a maioria de nós foi para a escola, estudou, fez faculdade, fez doutorado, mestrado, mas por que tem pessoas com alto escalão, alto nível de conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, mas também são pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente? Qual é a dinâmica por detrás disso? Porque outras pessoas que têm, homens ou mulheres, que têm pouco nível acadêmico, pouco conhecimento acadêmico, porém são pessoas super bem-sucedidas, que é 3%, pelas estatísticas que a gente sabe, mal e mal 3% da população mundial. Eu sei de anos atrás, eu sabia que 97% da população mundial sofre com escassez financeira. Apenas 3% tem, que é da classe A e B, né? Mas aí varia um pouco de região para região, mas o que nós estamos tratando aqui?
quais são os bloqueios inconscientes, quais são os monstrinhos inconscientes que impedem, que impedem você de acessar o fluxo financeiro. E eu sinto muito informar, mas eu não nasci ontem. Eu passei por muito treinamento, por muitas escolas, por muitos mestres, dos melhores do Brasil, a nível internacional. Eu tive a oportunidade de conhecer Bert Hellinger, conheci outros mestres da Espanha e de países de fora que vieram ministrar cursos e formações aqui para nós, e eu mesma fui para vários lugares. Então, não é uma brincadeira, não é qualquer coisinha que eu estou falando de que quando nós queremos entender o que é que se esconde no além do aparente, de que você é o sonho dos seus antepassados, significa que, olha só, eu vou aproveitar um negócio. Eu estou aqui na casa da minha irmã, em fase de transição, hoje fazendo live a partir da casa da minha irmã, e olha o que eu achei aqui na minha frente. Ela gosta muito de flores, isso aqui são flores naturais. Então, eu vou deixar claro aqui, olá, Ezequiel, o que é a dinâmica da visão sistêmica. Geralmente, o que nós fomos ensinados a vida fora? Tem uma plantinha, aliás, eu sou uma dessas, você é uma dessas, uma folha, uma flor de uma árvorezinha, né? Essa aqui, claro, são pedacinhos da planta. Ali nós temos nós colhemos, eu e ela, de um pé de azaleia, né? Mas o que é a visão, o olhar sistêmico, manifestando abundância segundo o olhar sistêmico? Você é o sonho dos seus antepassados. Então, primeiro, eu sou uma dessas flores aqui, ou uma dessas folhinhas aqui. Você imagine que você, de uma árvore, você é um desses componentes aqui. E aí você está com bloqueios na vida financeira, bloqueios tem problemas com a vida financeira. Tipo, trabalho, mas o dinheiro não para. De repente até você tinha, daí aconteceu imprevistos, acontecem imprevistos, ou mesmo você já foi bem sucedido na vida e passou por falência financeira. Tantas histórias que a gente tem vida fora, né? Quem de nós já não passou por alguma coisa, por alguma experiência? E aí a gente procura pelos ensinamentos. É porque você não sabe fazer conta matemática. É porque você é muito anta, você acredita em qualquer historinha. É porque você... ou daí alguém fala assim, meu pai perdeu todo o dinheiro por causa de mulher. O meu avô perdeu todo o dinheiro por causa de negócios mal feitos. E assim vai. Todos esses tipos de história. Você tem que fazer isso, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Querida pessoa, olhe bem para essa planta. Você é apenas um desses componentes. Se nós pegarmos lá o remédio tal, daí você aprende assim, não, você tem que tomar isso, você tem que fazer aquilo. E você coloca só aqui, nessa folhinha, né? Você aplica esse remedinho, quando é uma doença, você aplica aquele método, você aplica aquele conhecimento, você aplica aquela faculdade, só nessa folhinha aqui. Será que vai resolver o problema? Será que vai resolver você entender só sobre essa pontinha da planta aqui? Pode resolver, se dá uma aguinha, dá uns veneninhos diferentes, se disser que tem alguma praga aí. Tudo bem, pode resolver temporariamente. Entretanto, enquanto nós não olhamos
Qual é a história dessa planta por inteiro, dessa árvore, da onde você veio? A raiz da sua história transgeracional. Para quem acha que essa palavra é algum bicho de sete cabeças, a palavra transgeracional significa as memórias que eu trago de inúmeras gerações anteriores. No mínimo, 7 gerações. E quando nós olhamos para essa frase, você é o sonho dos seus antepassados, você é o sonho dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós. De repente você pensa assim, nossa, mas que peso, que carga. Depende como você olha. Porque eu sinto assim uma certa alegria em pensar que eu tenho nas minhas mãos, isso não pode ser sentido como uma culpa, como algo pesado. Porém, nós temos a oportunidade de realizar, de quebrar esse bloqueio. No caso, nós estamos aqui falando sobre manifestação da abundância financeira. Então, nós temos em nossas mãos, na nossa frente, a oportunidade de realizar coisas que os nossos pais não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Por inúmeras razões. Aí, de repente, chega uma pessoa e fala assim, mas o meu pai nunca sequer, apesar de todos os erros que ele fez, que ele cometeu, meu pai foi assim, meu pai foi assado, a minha mãe fez isso, deixou de fazer aquilo, e nunca sequer pedir perdão para mim. Sim, tem pessoas que falam, meu pai nunca sequer pensou em pedir desculpa, pedir perdão. Desculpa ainda uma coisa, agora pedir perdão. Tá, isso justifica, por exemplo, nos casos de abuso sexual, de abuso de poder, violência, agressividade. Eu não estou aqui para falar que isso justifica os comportamentos dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, etc. Entretanto, querida pessoa, quanto custa uma vida? Com que dinheiro nós conseguimos comprar a vida de alguém? De repente você tem um filho e esse filho, por alguma razão, vem a óbito. Ou seus pais, pessoas que você ama, seu cônjuge. Por que pessoas que têm todo o dinheiro do mundo também vão a óbito? Qual é o dinheiro que compra a vida de volta? Então, me desculpe, nossa, hoje a minha rinite parece que está atacada. Tem alguma dinâmica oculta aqui também, sim. Mas tá friozinho. Outra hora a gente fala sobre as dinâmicas ocultas da rinite. E olha que tem. Enfim, quanto vale a sua vida? O fato da gente ter recebido a vida, algumas noites que o seu papai e a sua mamãe ficaram, às vezes, sem dormir direito, porque você estava doente, você estava com febre, você estava chorando. Enfim, quanto vale a sua vida? Né? Quanto vale? E outra coisa, como foi a infância dos teus pais? Se você acha que a sua vida foi difícil, você acha que os teus pais foram brutos com você, que não te deram tudo que você achava que eles tinham que ter dado a você? E olha que eu fui olha que eu passei muitos anos da minha vida me achando a maior vítima do universo. E de quem que eu reclamava? Antigamente. Graças a Deus faz bastante tempo, mas ainda tem alguns lapsos. A gente nunca está perfeito. Até o fim da vida a gente vai ter coisas para corrigir, para melhorar. Mas de quem que eu mais reclamava? Do meu pai.
inúmeras coisas, né? Mesmo que meu pai nunca foi, graças a Deus, eu tenho que levantar as mãos ao céu, meu pai nunca foi alcoólatra, nunca foi abusador, meu pai sempre foi um cara muito trabalhador, porém também, assim como milhares e milhares de pessoas nesse planeta, nós somos descendentes de europeus que vieram fugitivos da Alemanha, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, e que se instalaram no Brasil, no sul do Brasil, com muita dificuldade financeira, com muita escassez, e que passaram por inúmeras gerações dentro dessa dinâmica de falta de dinheiro o tempo todo. Parece que é anormal ter dinheiro, parecia que era normal. E então, aplicando essa frase, você é o sonho dos seus antepassados, você é o sonho dos seus ancestrais. Então, chegou até nós, chegou até você, chegou até mim, a oportunidade de quebrar esse bloqueio. Mas como que eu quebro? É só com conhecimento teórico das faculdades? Não. Bom dia, Lourdes, gratidão. Bom dia, Cristina. Bom dia, Roseli. Bom dia, deixa eu ver aqui. Bom dia, Miro. Enfim, adianta? Será que nós conseguimos quebrar esses bloqueios somente com conhecimento acadêmico? Como eu falei no início da live, se fosse só conhecimento acadêmico, por que é que tem tantas pessoas com trocentos tipos de diplomas acadêmicos e também passam por escassez financeira? Significa que nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos ir além. Nós precisamos olhar o além do aparente. Nós precisamos olhar para as memórias, para a educação, para a programação que nós trazemos vinda dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Não, olha aqui, o que eu achei a mais aqui na frente? Nós precisamos fazer isso. Tcharará! Agora eu vou quebrar. Eu vou quebrar o que precisa ser quebrado. Eu vou quebrar as mágoas, a raiva, os ressentimentos. É com luta, é com espada, é com metralhadora. Não precisa disso. Depende, claro, né? Depende do problema na vida, mas com um olhar terapêutico, nós sempre vamos olhar com amorosidade para tudo que foi, entendendo a história. O que eu mais faço, que eu amo fazer, é entender a engrenagem. Como é que um mecânico vai ser um bom mecânico se ele não entende de como funciona a engrenagem em cada peça da parte do carro que ele cuida, né? Como é que ele vai ser um bom mecânico? Como é que vai ser um bom padeiro se não souber fazer a mistura correta dos ingredientes e não souber quais ingredientes, qual tipo de farinha é melhor, que dá mais resultado, qual tipo de açúcar, qual tipo de margarina ou de nata ou de manteiga que vai naquele pão, naquela cuca, naquele doce, naquela pizza. Então, quanto mais nós entendemos da engrenagem humana, da programação, de como nós funcionamos, da onde nós viemos, quais as memórias, quais são as histórias que os nossos antepassados passaram. Olha só, basta você pensar nos seus pais, avós e bisavós, 4 gerações. Será que teve alguém que passou necessidade financeira por exemplo, fugitivos de guerra? A maioria dos brasileiros hoje são descendentes de pessoas que vieram de outros países. Adianta negar isso? Adianta não saber disso? 4, 5 gerações anteriores, todos vieram de fora. Tinha os índios aqui, mas a maioria das outras pessoas veio
todos são alemães, italianos, espanhóis, africanos, todas as raças vieram e ainda continuam vindo pessoas de outros países. E aí, por que eles vieram? Ah, porque estava tudo lindo, maravilhoso lá, eu não tinha o que fazer, resolvi pegar minha família, fui dar uma passeada no Brasil, que é mato, na época era tudo mato. Aqui, na região sul do Brasil, era mato, mato, mato. Ah, eles resolveram ir dar uma passeada para cá, só porque não tinha o que fazer lá. É lógico que, né, porque as coisas não estavam boas, não estavam passando fome. Estude história, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Por que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Recorrente à Primeira Guerra mal resolvida. Claro que é principalmente o que acontece, infelizmente, até hoje ainda é principalmente busca de poder, né? Os grandes políticos sempre querendo dominar mais poder. Agora os pequenos, os que têm menos instrução, que se lascaram. Então, primeiro, nós trazemos memórias dos nossos antepassados. Segundo, nós somos muito leais. A lei do pertencimento, Bert Hellinger, ele deixou isso muito claro. Às vezes a gente demora um pouquinho a entender isso, mas eu experimentei na prática, poucos meses atrás, o quão profundo é essa lei do pertencimento. Quando um ser, qualquer ser humano, ou mesmo os bichinhos, os animais, se sentem isolados, se sentem perdidos, às vezes estão até no meio de muita gente, mas se sentem sozinhos. Isso vale de várias formas. Muitas vezes você se sente, está no meio de um mundaréu de gente, até muitas vezes familiares, porém você tem uma maneira diferente de pensar, você tem uma maneira diferente você gosta de coisas diferenciadas, aí você se sente uma pessoa sozinha. Porém, eu experimentei na pele isso, e eu fui entender gradativamente. Quando você não tem familiares por perto, você está numa cidade bonita, tem de tudo, tem pessoas de todas as classes sociais, mas eu me sentia sozinha, eu não consegui me sentir acolhida lá. Não tô julgando ninguém, só que eu fui muito excluída, isso ficou gritantemente claro, eu senti que eu fui excluída por ser diferente, por pensar diferente. Isso incomodou muitas pessoas. Então, pelo menos no meio onde eu estava inserida, está tudo bem, está tudo certo, porque cada um na sua caminhada, na sua jornada evolutiva, e está tudo bem, está tudo certo. Porém, isso é se sentir excluído. E principalmente, os nossos antepassados passaram por muita falência financeira, muita escassez, muita fome, medos, muito medo, muita incerteza. Principalmente os alemães, italianos, os europeus, chegaram aqui no Brasil, a maioria não sabia falar a língua portuguesa, então eles foram muito rechaçados, muito debochados, muito humilhados por não saber falar a língua brasileira, a língua portuguesa. E eu, por exemplo, eu aprendi a falar português só com 7 anos de idade. Então a dificuldade que eu tive na escola de aprender a escrever o vocabulário brasileiro, nossa, que raiva que eu passava, né, para aprender. Então, só que a gente era muito humilhado. Basta você procurar no YouTube, olhe lá, alemães, refugiados, no caso em Santa Catarina, histórias que eu estudei, que eu falei assim, nossa, eu achei que eu tinha passado por humilhações, mas lá em Santa Catarina foi pior. O quanto os alemães eram humilhados, por quê? Por causa do Hitler e coisa e tal. Eu nem sabia quem era Hitler, eu não sabia, fui entender depois, mas assim, tudo isso faz a pessoa ficar com medo, fobia social e
tantas coisas a mais. São tudo traumas que os nossos antepassados passaram. São memórias, programações, registros que ficaram no cérebro, que estão no seu HD também chamado cérebro, porque nós trazemos DNA de no mínimo 7 gerações. E por lealdade, por sentimento de querer pertencer àquele grupo, essa dinâmica, talvez se você não entenda o que é a lei do pertencimento, me acompanhe. Eu tenho um canal do YouTube com trocentos mil vídeos lá, onde a gente explica o que é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei da ordem, que são as 3 leis sistêmicas, e também a lei da distância, que para o cérebro não existe espaço ou tempo. Então nós, dentro do olhar sistêmico, nós nunca vamos trabalhar somente a folhinha, e sim nós vamos olhar toda a história, para que, olhando com amorosidade para tudo isso, com compaixão, nós conseguimos ajudar essa folhinha que é você a transmutar, transformar essas memórias transgeracionais, reprogramação biológica. Nova medicina germânica, que trabalha muito quais são as dores emocionais por trás de cada doença, desde ansiedade, depressão, pânico, medo, tudo. Tudo é possível transmutar. Não é mudar o passado, não é ficar no passado, mas transmutar, transformar em potência. Igual o esterco que vira força para as plantas ficarem mais bonitas. Toda a mágoa, todo o ódio, todos os furundunços, todas as perebas que você já passou na vida, você sabia que isso pode se tornar um potencial força para você seguir para frente, daqui para frente, com muito mais potência, se sentindo empoderado, empoderada, para transmutar e realizar o sonho dos seus antepassados. E se por acaso, você que está aqui, você que ainda vai assistir essa live depois, tiver bloqueios na vida financeira, bora lá, eu estou convidando você para você vir comigo, acompanhar a série de lives que eu estou fazendo. Semana que vem eu vou fazer entrevista nós vamos fazer um bate-papo com inúmeros colegas, terapeutas, sempre abordando dentro dessa abordagem do olhar sistêmico. Qual é o diferencial da visão sistêmica para qualquer... Não estou condenando nenhum outro tipo de conhecimento, nenhum outro tipo de terapias ou conhecimentos acadêmicos. Tudo complementa. Porque até para deixar o fechamento de hoje, eu quero perguntar para você, o que é que você tem feito, o que é que você está fazendo para transformar, transmutar esse bloqueio na sua história de vida? O bloqueio da abundância financeira. No caso, é um bloqueio, é um trauma que você está inserido de forma inconsciente, está preso. Muitas vezes você já fez tudo que é tipo de esforço da vida, mas não consegue mudar. Estou falando que é fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível porque eu tenho milhares de provas. A hora que você quiser, a gente pode conversar mais de perto. Então, se você ainda não está no meu grupo, Desbloqueando a Abundância Financeira, eu depois vou deixar o link aí na descrição, mas também tem a descrição, tem um link na bio do meu Instagram, e enfim, tem inúmeras formas. Eu vou estar fazendo mais lives, tem conteúdos no YouTube sobre isso, como desbloquear, manifestar a abundância financeira, através do olhar sistêmico, da visão sistêmica. Mas principalmente eu quero deixar assim um fechamento. Você já agradeceu? Você já olhou ao seu redor agora, no aqui e agora, no hoje, de hoje de manhã até agora? Você já respirou? Você já... qual o canal do YouTube? É Roseli Wagner, Roseli Wagner com W, 8x, lá, mas é Roseli Wagner, você já vai me achar, sobre constelações familiares e
vários métodos terapêuticos, você vai me achar lá. Qualquer coisa eu vou deixar o link também na descrição depois aí. Mas, principalmente, você já deu um beijo nas pessoas que você ama, seu cônjuge, seus filhos, seus netos, ou pelo menos em pensamento, pelo menos lembrando. Ai, que delícia! As pessoas que estão próximas a você. Ai, que delícia! Eu, com os meus netos, meus filhos, meus netos, um netinho aprendendo a falar. Ah, Roseli, não tem problemas? Nem queira saber o tamanho dos desafios que eu tenho pela... Isso, ó, o André colocou aqui o meu canal do YouTube, ó, Roseli Wagner OX. Gratidão, André. Então, nem queiram saber os desafios. Esta semana, então, tá assim, desafiadora. Mas quando a gente para por segundos pelo menos, e agradece. Só lembra, ai, gratidão por isso, gratidão por aquilo, gratidão por eu estar respirando. Respire, respire. Quando bate a ansiedade, quando bate o medo, quando bate... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer superar aquele desafio? Se você não sabe, vem para cá, vem no nosso grupo e vem participar das lives, acesse o canal. Tem tantas formas. Inclusive, eu tenho meditações lá no meu canal. Tem um livro, um livro que eu já recomendo, que eu gravei há muitos anos atrás, um audiolivro chamado Onde Estão as Moedas? Onde Estão as Moedas? Ele está lá no meu canal do YouTube. Eu gravei esse livro em 2013, já fazem, olha só, quanto tempinho já. 2013, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. É um livro super curtinho, de 26 páginas apenas, porém é um livro poderosíssimo de quebrar crenças limitantes, onde você ensina coisas assim que eu fiquei... Eu entrei dentro do estudo terapêutico, um dos meus maiores motivos foi exatamente a escassez financeira, da história transgeracional. E aí quando eu vi esse livro, Onde Estão as Moedas, pode digitar lá no Google ou no meu canal, Onde Estão as Moedas, Roseli Wagner, audiolivro, Onde Estão as Moedas, Roseli Wagner. Você vai ficar pasmo do jeito que eu fiquei. Você fala assim, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso? Então, manifestando abundância financeira, é só olhar para dentro, não é olhar fora. Tudo bem, as coisas externas ajudam, tudo é necessário, tudo complementa. Porém, a causa primária está dentro de nós, está muito mais próximo do que você imagina. Está tudo aqui. Basta você se permitir estudar. E olha, não é que você tem que voltar para salas de aula acadêmica. Tudo bem, se você quiser. Eu, inclusive, ministro curso de formação em constelações, etc, etc, etc. Workshops, palestras e tal. Porém, vem com a gente, vamos unir forças e transbordar os nossos conhecimentos e ajudarmos uns aos outros para evolução mais rápida da humanidade. Queridas pessoas, já falei muito mais do que eu estava querendo hoje, acabei me empolgando, mas tem muita coisa para transbordar, muita coisa ainda mais para ensinar, para compartilhar para quem está pronto, com quem está pronto, para acessar. Onde estão as moedas? Olha aqui, o meu colega aqui, o André, da Complementar Terapias, me colocou o link aí. Se você quiser, olha só, pode, aproveite e faz, está lá trabalhando, está fazendo almoço, está lavando roupa, limpando a casa, coloca lá no YouTube, talvez na TV, ou no mínimo no celular, deixa rodando. Eu, em 2013, ainda estava assim, bem
iniciante nesse trabalho do marketing digital, eu engasguei algumas palavras, não está 100% perfeito a narração do livro, porém, posso garantir que ele vai trazer surpresas para você. Ok? Beijo no seu coração, terça-feira, semana bombástica por aqui, porém, vamos estar compartilhando todas as manhãs muita coisa boa que nós temos por agradecer. Essa é a gratidão, é a primeira chave de manifestação da abundância. Gratidão por tudo que foi, exatamente como foi. E observe as consequências. Consequências gostosas. E agradeça as coisas boas, tudo que você tem, inclusive as coisas difíceis, as coisas desafiadoras que estão no seu caminho hoje, e que estiveram no seu caminho, porque é isso que te faz evoluir cada vez mais. Amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Bora lá trabalhar e manifestar a mudança. Beijos.